Como eu falei para vocês, a força, ela tem toda essa questão da dinâmica, ou seja, é a causa do movimento. Para o assunto da primeira prova, nós estudamos o movimento em si. Na segunda, nós estudamos a força, que era a causa daquele movimento. Porém, como em qualquer outra ciência, nós podemos estudar o mesmo fenômeno por uma ótica diferente. É o que a gente vai fazer agora, a questão da energia. Eu acredito que todos aqui têm alguma concepção sobre o que seja energia. Algumas pessoas podem pensar que são aqueles raiozinhos que saem da tomada, ou alguma coisa mística, ou quem viu muito desenho imagina até que é alguma espécie de poder. Mas na verdade aqui na física, e a verdade a única definição sensata de energia que existe, é aquela que diz que a energia é uma outra forma de entender a força. Nada mais que isso. Energia e força são dois lados da mesma moeda. Só que a gente compreende aqueles fenômenos da força de uma outra forma, por outros meios, outras ferramentas. Dependendo do fenômeno que a gente está estudando, pode ser mais interessante usar energia. Ok? Vamos lá então, vamos perceber alguns desses eventos aí. Aqui a gente tem um exemplo clássico e a maioria das contas que envolve esse elemento aí vão estar associadas à energia, que é a questão da montanha-russa. Né? Vocês já devem ter visto algum vídeo ou ter ido num parque e vocês perceberam que a montanha-russa ela sobe, né? O carrinho ele sobe até um determinado ponto e depois ele se move sem que haja nenhum motor no carrinho empurrando ele por toda a trajetória. Isso pode ser até um pouco contraintuitivo, afinal de contas, a gente está acostumado a se mover sempre em veículos que têm motores. E os carrinhos da montanha-russa, eles realmente se movem muito, né? Fazem loopings e coisas do gênero. E mesmo assim, no geral, não acontece acidentes. E eu espero que no final dessa aula vocês entendam por que acontece isso. Por que a gente pode ter certeza absoluta que mesmo sem nenhum motor e sem nenhum controle desse carrinho durante todo o processo, a gente sabe que ele vai chegar lá no ponto final. Opa! Muito bem. Ok. Aqui a gente já tem a ideia de que a energia dá conta desse processo. Ok? E dá conta de vários outros processos também. No geral, a gente vai utilizar a energia naqueles processos, naqueles problemas em que o fato de você estar lidando com direção e sentido é inútil. Né? Se a gente voltar aqui para montanha-russa, vocês vão ver que ela segue uma trajetória bem bizarra. Se nós tentássemos encontrar um vetor direção ou vetor velocidade aqui, seria um tanto problemático, porque, bem, ele faz uma série de movimentos estranhos. Então, a questão direcional aqui é complicada de trabalhar. Por isso que nesse tipo de problema, onde é complicado trabalhar com direções, nós utilizamos a energia e não a força. Porque como nós vimos na prova passada, né, no assunto da prova passada, a força é uma grandeza vetorial. Então, além do módulo, né, que a gente entende como a intensidade dessa força, ela também tem uma direção e sentido. Às vezes, essa direção e sentido é inútil. A gente realmente não precisa trabalhar com ela. Então, nestes momentos, nós utilizamos o conhecimento, as ferramentas do estudo da energia. A energia, ela tem vários fundamentos que são essenciais para a estrutura do universo. Isso é tão importante que as equações de energia, as bases da energia, elas são as mesmas para todas as ordens de grandeza da natureza. Seja a mecânica quântica, que trata de corpos bem pequenos,
quanto a relatividade, que trata de corpos gigantescos, elas respeitam os mesmos fundamentos da mecânica newtoniana, que é a que a gente trabalha aqui em Física Geral 1. Então a energia ela se mostra algo muito fundamental na estrutura da realidade mesmo. Então é bom que a gente compreenda bem ela. Ok? Claro que a gente vai ver os fundamentos dela, né? Fazer esse vínculo com o que a gente já aprendeu de força. Ok? Ó, aqui um outro exemplo importante é dentro das células, né? Porque, bem, as células são tão pequenas e a gente nem vê, na realidade, o fluxo dos processos aqui. Então, direção e sentido são realmente inúteis. Aqui a gente lida melhor com energia, né? A gente não fala sobre newtons quando vai comer algum alimento, mas sim calorias. Calorias é uma das unidades de energia, ok? Para começar a lidar com energia aqui, nós vamos falar de energia cinética, que é uma energia que a gente vê na prática, onde os objetos se movem, ok? Então a energia cinética ela é dada por grandezas que vocês já conhecem bem. Massa e velocidade ao quadrado. Esse velocidade ao quadrado já entrega, né, um ponto interessante. Veja que se a velocidade for negativa ou positiva, tanto faz para a energia cinética. Porque uma vez que ela está elevada ao quadrado, o sinal não importa. Ok? O sinal dessa velocidade não importa. Não importa o sentido que essa velocidade tem. Então, vai importar só a sua intensidade. Muito bem. E no fim das contas a gente vai definir então uma unidade aqui, a unidade de energia, que é o Joule. E ela é dada por quilogramas vezes metro ao quadrado dividido por segundo ao quadrado. Legal. Essa unidade aqui, Joule, ela é utilizada mais na ciência, né? Como eu acabei de falar para vocês, no nosso cotidiano, para falar de energia, a gente, mais associado à questão dos alimentos, né? A gente trabalha com calorias. Mas o Joule ele faz parte da estrutura de algo que vocês já ouviram falar, com certeza, que são os quilowatts, né? Aqueles que vêm na conta de luz. Parte dessa unidade, watts, que é utilizado ali na conta de luz, é o Joule, que é a unidade do sistema internacional, tá, pessoal? Então, tá aí. Muito bem. A energia cinética, ela está diretamente associada com uma grandeza extremamente importante na física, é a grandeza que faz literalmente o vínculo de força e energia, que é o trabalho, tá? O trabalho, ele, bem, como o próprio nome diz, está associado com algo realmente funcionar. É estranho falar isso, mas, por exemplo, digamos que vocês empurrem uma parede. A força que vocês estão aplicando na parede não vai funcionar, afinal de contas a parede não vai se mexer. Então, nessa situação, por mais que houve força, o trabalho é zero, porque essa atitude que vocês tomaram em relação à parede não serviu de nada, não funcionou. Então, vocês vão ver em várias literaturas que trabalho é chamado de work, que em inglês não funciona só, não serve só como trabalho de job, né? Pessoa aí trabalhar, mas sim de algo funcionar. Então, entendam dessa forma. Não existe trabalho se a força não funcionar, ok? Então, bem, aqui a gente vai ver o vínculo então que existe entre a energia cinética e esse trabalho. A gente pode ver ele diretamente com as equações. Por exemplo, aqui a gente tem a segunda lei de Newton, só que de uma forma reorganizada e tratada em uma dimensão só, né? A aceleração isolada, que vai ser igual então a força dividido pela massa. Muito bem. Se vocês utilizarem a equação de Torricelli, vocês vão poder transformar essa aceleração no que o livro no que esse slide nos mostra aqui, ó. Ok? Essa é a equação de Torricelli, com o V0 ao quadrado para o lado esquerdo, né? Muito bem. E então a gente faz uma substituiçãozinha aqui, ó, onde era só aceleração, eu posso transformar em v quadrado menos v0 ao quadrado, ao passo que eu multiplico essa aceleração por 2 vezes d.
Se eu multiplico o lado esquerdo por 2 vezes D, eu tenho que multiplicar o lado direito também por 2 vezes D. Olha só que interessante. Então a gente vai ter força vezes deslocamento aqui, que tem um pouco a ver com aquela explicação prévia que eu dei para vocês sobre empurrar a parede, né? Porque ali não houve esse deslocamento que eu estou citando aqui. Legal. Então, se eu multiplico massa dos dois lados dessa equação, corta a massa aqui de baixo, e a equação vai ficar desse jeito aqui, né? Se eu divido também por 1/2 dos dois lados, né? Então, eu percebo um delta aqui, um final menos inicial, justamente de energia cinética, porque essa estrutura aqui é o que apareceu no slide anterior. 1/2 de mv² é energia cinética, só que aqui eu estou tratando da energia cinética final e aqui da energia cinética inicial. E essa diferença é sempre igual ao trabalho. Então, essa é uma definição importante da física. Aqui vocês estão de frente do teorema trabalho-energia cinética. Ele resolve muitos problemas. Legal. E tá aí então, né? Vocês podem relacionar então a variação da energia cinética num determinado sistema, num sistema simples como esse, né? Partículas se movendo, que a gente nem está dando conta de outras grandezas energéticas importantes, como a energia potencial, mas por hora é suficiente. Então, vocês veem que existe uma relação da variação da velocidade com a energia necessária para que um objeto se mova. E essa energia aqui a gente chama de trabalho. Trabalho é a força necessária para que esse objeto se mova, vezes o deslocamento que esse objeto teve. Ok. Muito bom. Legal. É muito intuitivo que nós na física tentamos resolver o problema sempre nos meios mais simples primeiro, né? Nós sabemos que é possível variar a força, criar um sistema de força complexo, mas por hora vamos lidar com forças constantes para facilitar o nosso problema. E uma força constante cotidiana nossa é a força da gravidade. A força da gravidade ela não varia, ela no planeta todo vai gerar uma aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. E por consequência, o trabalho então ele vai ter também vamos dizer assim, uma relação constante. Né? Se a gente estava conversando ali que essa força da gravidade é conhecida como força-peso, então em vez de F ali a gente coloca mg. E em vez daquele D de deslocamento, nós colocamos simplesmente a altura de onde esse objeto está caindo. Então, a gente percebe que o trabalho associado nesse processo de tirar a partícula de um ponto e colocar em outro, ou seja, fazer a partícula cair, é dada então pela força-peso vezes o deslocamento. Só que aqui entra um ponto importantíssimo do trabalho que às vezes fica deixado de lado pelos alunos, né? O trabalho, ele é uma energia, muito bem, mas ele se dá devido ao produto escalar de dois vetores, do vetor força e do vetor deslocamento. Então, olhemos o que está acontecendo aqui. A força, como a gente já conversou bastante no assunto da segunda prova, a força gravitacional ela sempre aponta para baixo, né? Independente da superfície, independente do lugar, ela sempre aponta para o centro da Terra, que aqui no nosso referencial, né, nós consideramos para baixo. Ok, beleza. Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, porque pode acontecer dessa força gravitacional estar agindo sobre um objeto que está caindo ou sobre um objeto que está subindo. Caso eu jogue uma pedra para cima, por exemplo, a força gravitacional estará agindo sobre essa pedra. Se não tivesse, ela iria subir para sempre, iria para fora do planeta. Como é no espaço, né? Muito bem. Então, a gente pode ter vetores de deslocamentos com sentidos contrários. Pode estar para cima ou pode estar para baixo. Caso ele esteja para cima, que é o caso dessa nossa primeira conta aqui, o que vai acontecer? O ângulo entre o vetor força e o vetor deslocamento é 180 graus.
Vocês com certeza já viram isso em geometria analítica, né? Um está aqui para cima e outro está para baixo. Se eu for fazer o ângulo entre esses dois vetores, 180. E o cosseno de 180 é menos 1. Vocês devem se lembrar lá da aula de geometria analítica que o produto escalar entre dois vetores é o produto dos módulos vezes o cosseno do ângulo entre eles. E como o cosseno do ângulo entre eles é 180, o sinal aparece negativo. Ok? O que não acontece caso a partícula esteja caindo, porque daí nesse caso deslocamento e força vão para o mesmo sentido, vão para baixo. Muito bem. Legal. Então, aqui ele faz um exemplinho numérico, né? Como encontrar a velocidade final tendo em vista que a gente sabe a energia, que é o caso, né? Quando a gente está na Terra e a gente sabe o mg, se souber a altura do nosso objeto, sabe a energia que ele tem. Então, pode igualar isso à energia cinética por esta equação aqui. E a gente encontra então o que for necessário, por exemplo, a velocidade. Muito bem, pessoal. Vamos continuando aqui. Bem, eu vou só introduzir esse ponto que eu quero continuar numa aula seguinte, afinal de contas já passamos do tempo aqui que vocês estão acostumados a ver a minha aula. Vamos ver os procedimentos de trabalho e força em outros exemplos aqui, como nessa situação, onde esses dois rapazes aqui estão puxando esse objeto, e vocês vão perceber o seguinte: a corda que conecta tanto as pessoas que estão empurrando o objeto e o objeto, ela não está na horizontal, ela está na diagonal. Ou seja, existe um ângulo com a horizontal, existe um ângulo com o vetor deslocamento desse objeto. E na nossa próxima aula a gente vai ver como lidar com esse tipo de situação, quando a gente não tem todos os objetos na mesma direção. Ok, pessoal? Então, fica para a próxima. Valeu!